Boa tarde a todos. Vamos começar a parte da tarde. A parte da tarde será dividida em três outras partes. A primeira é a sessão ordinária, de 7 de novembro de 2019, da Academia. A segunda é uma homenagem que nós vamos fazer à França e ao embaixador da França. E a terceira parte vai ser a conferência magna sobre a revolução da longevidade. Estamos preparados, do professor Dr. Alexandre Kalash, que é uma personalidade do mundo da geriatria, gerontologia, e foi diretor da OMS. Lembramos aqui, há 25 anos atrás, eu recebi no meu gabinete. É uma pessoa excepcional e vai ser realmente uma conferência também excepcional. Estamos aqui com os presidentes aqui, nosso embaixador. Eu queria convidar também o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Lincoln, para fazer parte da mesa. Por favor, Dr. Lincoln. Está aqui também o nosso ex-presidente, para sempre presidente, Pietro Novellino. E na sessão do expediente eu declaro aberta a 49ª sessão ordinária, que durará pouco, uns 5, 10 minutos, que é relativa ao 190º ano acadêmico. Está, em primeiro lugar, discussão e aprovação das atas de 29 de setembro, 3 e 10 de outubro de 2019. Quero saber se há algum comentário. Não havendo nenhum comentário, está aprovada. Eu passo a palavra. Secretário, tem alguma coisa a dizer, por favor? Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, ilustres participantes da mesa, queridos confrades, querida confreira, ilustres convidados. Gostaria apenas de lembrar, então, presidente, que no próximo dia 14 de novembro nós não teremos sessão ordinária. Não. Que no dia 28 de novembro, então, acontecem as eleições para a nova diretoria da Academia Nacional de Medicina para o biênio 2020-2021 e que o nosso jantar de confraternização acontece, então, no dia seguinte, 29 de novembro, no Jockey Club. E essas são as comunicações da Secretaria, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico. Ricardo Cruz. Eu, abrindo a palavra ao auditório, vou passar para o único inscrito, porque temos um tempo já apertado ali. O acadêmico Zé Carlos do Vale pediu para fazer uso da palavra, que ele tem coisas interessantes a nos contar. Por favor. Senhor presidente, ilustres convidados que compõem essa mesa, meus estimados confrades, senhoras, senhores e ilustres convidados. Para dar ciência que há 2 semanas próximas passadas, nós estivemos participando do 24º... Eu estou esperando eles se sentarem. Nós participamos do 24º Congresso de História da Medicina, junto com o encontro das 2 academias de medicina de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Foi um encontro belíssimo, excelentes conferências, das quais eu tive o privilégio de abrir este encontro com a palestra O Homem, o Médico e o Câncer, Fragmentos de uma História, e o acadêmico José Luiz Gomes do Amaral também proferiu uma conferência, assim como Carlos Basílio de Oliveira, e também tivemos a participação do nosso confrade Gilberto Schwartzman. Digno de nota foi que no dia seguinte, numa sexta-feira à tarde, eu tive o privilégio de ser convidado pelo confrade José Luiz Gomes do Amaral para plantar um espécime de plátano. O plátano, nome científico Plátanos orientalis, foi a mesma árvore sobre a sua sombra na ilha de Kos, na Grécia, que Hipócrates deu início
a história da medicina contemporânea. Era ali debaixo de um plátano, da sombra de um plátano, que ele ensinava os seus discípulos. E o José Luiz teve a felicidade de plantar um espécime oriundo daquele espécime daquela época, há cerca de 2.500 anos atrás. E para completar o meu regozijo, ele nos deu a ideia de nós plantarmos uma mesma espécie do mesmo plátano oriundo de Cós aqui na nossa academia. Então, nós temos uma proposta de fazê-lo em frente ao nosso prédio, nessa calçada aqui da frente. É uma calçada de grande largura, bem distante do tráfego. Eu já estive até analisando, não há dificuldade nem de respeito a hidrante, pontos de luz ou água. Nós só temos que fazer um pedido à Fundação Parques e Jardins para autorizar esse plantio, que seria feito de uma maneira solene. Enfatizo mais ainda que durante essa solenidade belíssima que ocorreu na sede da Academia Paulista de Medicina, estava presente também o representante mundial para o pensamento hipocrático, amigo do José Luiz, que eu só sei que o primeiro nome dele é Nicolás, se chama de Nico, porque o sobrenome para mim é impronunciável. Muito obrigado pela atenção, era isso que eu queria falar, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Zé Carlos. Obrigado também, acadêmico Zé Luiz. Agora nós temos Zé Carlos Adomiado, nosso jardineiro oficial, mas é muito importante, porque diz que todo homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né? Como é que é a história? Então, você logo chega com a maior árvore que pode existir, a mais importante, 2.500 anos, e depois vai cuidar dela até ela dar os frutos. Mas muito obrigado, obrigado ao acadêmico Zé Luiz também, algo histórico também, deve ficar ali em frente ao nosso Centro da Memória Médica, por ali. Então, ótimo. Bom, nós agradecendo aí mais uma exceção ali para o Delta, para passarmos ao nosso... Senhor presidente, bem rápido, senhor presidente, meus convidados, eu quero aproveitar aqui a presença do nosso presidente da AMB, doutor Lincoln, para dar uma boa notícia em que a AMB, em conjunto com as sociedades médicas cirúrgicas do Brasil, está, nesse instante momento, colocando, junto com o Conselho Federal de Medicina, uma resolução que determina como deve ser a habilitação em cirurgia robótica no Brasil. Isso para nós, cirurgiões, é de uma importância muito grande, porque até então eram as empresas que fabricavam robô que diziam como os cirurgiões deviam aprender e realizar e ser habilitados para fazer cirurgia. Agora, a AMB, Conselho Federal de Medicina, junto com toda a sociedade cirúrgica, acabam de determinar, neste momento, uma resolução determinando como deverá ser feita essa habilitação. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao nosso presidente da AMB. Muito obrigado, acadêmico Delta Madureira. Mas vamos passar, eu lamento, o nosso tempo está muito curto e nós queremos aproveitar ainda a conferência. Nós estamos desde 9 horas da manhã e temos 3 homenagens para fazer aqui. Hoje é um dia da nossa academia dedicado à França. E esta reunião de hoje, que foi uma reunião de grande sucesso, de grande riqueza, é um motivo de orgulho para nós. Aqueles que não sabem, porque os acadêmicos todos sabem, essa casa tem 190 anos, foi criada, inspirada na Academia Nacional de Medicina da França, na época Academia Real de Medicina, na França, e ela foi criada aqui por Dom Pedro I, 10 anos depois, ela é de 1829, 89, 29, 89. Bom, então, ela está já fez esse ano 190 anos, e a Academia Francesa faz 200 anos, ano que vem, está celebrando. Então, nós estamos celebrando aqui esse momento importante do bicentenário da Academia e do nosso 190º ano acadêmico. E ela sempre foi pautada pela Academia Francesa, inspirada pela Academia Francesa, como a medicina brasileira foi
inspirada pela medicina francesa. Eu conto até umas histórias interessantes, porque o primeiro médico aqui no Brasil foi um francês, lá na Santa Casa de Misericórdia. Naquela época, 1523, logo depois da fundação da Santa Casa de Misericórdia, aqui do lado, a mais antiga instituição hospitalar, aportou um navio francês aqui. Precisamos de um médico. O médico veio atender na Santa Casa. Evidente, eu não estava aqui naquela época, né? E o que aconteceu? Aproveitaram para sequestrar, foi o primeiro sequestro que houve, o médico francês. O navio não achou, o médico subiu e ele estava escondido na Santa Casa, e durante anos foi o primeiro. Assim, a medicina francesa teve uma influência grande na criação da medicina brasileira. Não foi um ato muito bonito, mas foi muito útil e ajudou a aliviar os sofrimentos de brasileiros daquela época. E a prescrição? E na prescrição, começou aí. Aí depois teve Sanofi, Avantis, mas foi mais tarde. Bom, então, há toda uma ligação, e curiosamente, os médicos brasileiros não eram formados em Portugal, como deveria ser, porque Dom João VI veio para o Brasil, não é, e trouxe a corte toda, mas os médicos iam para a França, se formar na França. Então, a influência da medicina francesa no Brasil foi muito grande, sempre foi. Então, os nossos vínculos fortes, na nossa academia, nos últimos anos, pelo menos, aqui está o presidente Novelino, que organizou 2 reuniões, uma aqui e outra lá, nós fizemos mais de uma dezena de reuniões, como que fizemos esse ano em maio, e fizemos essa de hoje, com a fundação da Academia Nacional de Medicina da França, a outra foi com a fundação mesmo, e vemos mantendo esses vínculos muito próximos. Fiquei sabendo aqui pelo nosso presidente Bernard Charpentier que o Brasil é o país que mais membros tem fora da França, como membro associado na Academia Francesa. Parece que os chineses querem ganhar da gente, né? Alguma coisa assim. Está empatado, né? Mas eles estão 1,5 bilhão, né? Mas o Brasil está entre aqueles que mais membros têm, e já tem mais um candidato, né? E vamos ver se entra aí, ganhamos da França de vez. Bom, e em função disso, nos encontramos, em função, inclusive, da Legião de Honra, a Ordem Nacional do Mérito, com o nosso embaixador Michel Miraillet, com o nosso cônsul, ele já é um membro quase que honorário daqui, que está sempre aqui, Monsieur Goulomé, e nós começamos a estreitar as relações. Estive algumas vezes na belíssima mansão, eu gostaria até de ser embaixador da França aqui, porque é uma das mansões mais bonitas que eu já vi, em todos os aspectos, em beleza arquitetônica, em jardins, e não se espera aquilo quando entra ali. E em obras de arte, é realmente maravilhosa, e passamos então a discutir o vínculo entre o Brasil e a França, e esse simpósio, inclusive. A esposa do embaixador Miraillet, ela é médica, é uma médica ilustre, ela é geneticista e muito conhecida, inclusive, na academia. Aliás, foi meu querido presidente aqui que me deu essa informação. E, a partir daí, começamos a discutir o que poderíamos fazer junto, e apoiou, desde o início, essa reunião. Esteve aqui de 9 a 1 da tarde, eu nunca vi um embaixador ficar, ou uma autoridade ficar assistindo uma reunião durante 5 horas, que demonstra o interesse dele pelo tema, e já discuti com ele, agora ali no nosso lanche acadêmico, do interesse que houve de que o Brasil desenvolvesse alguma coisa na área do envelhecimento junto com a França. Então, vamos continuar essa discussão, porque tudo que diz respeito à saúde, o embaixador tem o maior interesse, e virou um amigo da academia, das duas, né? E, em função disso,
segundo os estatutos, nós podemos fazer essas homenagens. Então, eu hoje gostaria de farei uma homenagem ao embaixador por todo o apoio que ele tem dado, por tudo que ele tem feito e o carinho com que nos recebe, a atenção e tudo, a participação dele hoje, a participação dele na construção desta bonita reunião que tivemos. Nós vamos dar um título especial a ele, que consiste de um diploma e uma medalha com o nome dele, e a seguir vamos fazer a mesma coisa com a Academia Francesa em função dos 200 anos. Vamos entregar uma medalha, um diploma ao professor Bernard Charpentier, e também a FAM, a Fundação da Academia Nacional de Medicina, para celebrar a segunda reunião, que eu espero que sejam repetidas no futuro. Monsieur l'ambassadeur, donc, je dis quelques mots en hommage à vous. Victor Hugo disait que le mot est un être vivant. Donc c'est très dangereux, non? Il faut savoir utiliser bien des mots. Je vais dire très peu de mots pour ne pas dire des choses pas correctes, mais c'est vrai que vous méritez de notre académie cet hommage. Vous, comme je dis en portugais déjà, vous étiez toujours très gentil avec moi. Il m'a invité même à une réunion de 150 Français importants qui travaillent pour le gouvernement français. J'étais le seul Brésilien présent dans cette réunion. C'est passé, ça fait un mois, une belle réunion. Et donc, je vais, au nom de l'Académie nationale de médecine du Brésil, avec le soutien de toute ma direction, de tous les académiciens, vous donner ces diplômes et cette médaille que je passe à vos mains, et après, vous pouvez utiliser la parole. Et après, je veux aux autres, qui sont aussi importants, parce que tout, c'est la France. Tout aujourd'hui, c'est la France. Magnifique. C'est le diplôme académique. L'Académie nationale de médecine concede esse diploma ao embaixador da França no Brasil, senhor Michel Miraillet, em agradecimento por todo o seu apoio ao intercâmbio franco-brasileiro. Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2019, assinado pelo presidente, pelo tesoureiro e secretário-geral. E aussi, il y a une médaille qu'on a fait exprès pour l'ambassadeur. De ce côté-là, ce sont les insignes de l'Académie nationale de médecine. Et de l'autre côté, hommage au ambassadeur de France, M. Michel Miraillet. Donc, je passe à vos mains cette médaille. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Je passe la parole à Monsieur l'ambassadeur. Bien. Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine, cher professeur Jorge Alberto Costa Silva, ou devrais-je dire Monsieur l'ambassadeur de France au Brésil, car vous en êtes un autre. Monsieur le vice-président de la Fondation de l'Académie de médecine de France, cher professeur Charpentier, cher docteur Lincoln Ferreira, mesdames et messieurs les académiciens, et j'aurais sans doute dû commencer par là, chers amis. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, et je tiens, Monsieur le Président, à vous exprimer encore une fois mes plus sincères remerciements pour votre invitation et vos aimables paroles auxquelles je me dois naturellement d'apporter un démenti immédiat. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de France que vous avez souhaité honorer. Je vous en remercie vivement, mais je ne vous cacherai pas qu'il s'agit là d'un moment douloureux, contrairement
à la réputation bien établie qui entoure mon corps d'appartenance, il existe encore quelques îlots de modestie non feintes, et la mienne aura un peu souffert en vous écoutant. À moins que vos propos ne soient l'illustration de la formule de Camus, pour qui vieillir, c'est passer de la passion à la compassion. Vous l'avez dit, mon seul mérite ce soir parmi vous est d'être marié à un médecin. Ma meilleure moitié, comme celle-ci, se plaît à le rappeler. Non pas qu'il s'agisse d'une cohabitation facile, surtout lorsque je tente vainement de donner mon avis lors de ces dîners de médecins qu'elle m'impose en rétorsion aux dîners diplomatiques auxquels je tente de la faire venir. Mais à travers ce geste, vous venez de m'offrir un très beau cadeau en me permettant de prendre une petite revanche, Monsieur le Président. Alors que ma femme, qui n'a que mépris pour mes diverses pathologies, sait ô combien me rappeler, je ne suis pas médecin, que mon métier se résume à parler sans savoir et à mentir en le sachant, me voilà désormais reconnu par une académie, et pas n'importe laquelle, une grande dame qui nous offre l'image de la jeunesse et du dynamisme à près d'un siècle. À travers vos aimables propos, vous m'avez également rassuré. J'avoue en effet avoir été quelque peu dubitatif en sachant qu'un hommage me serait rendu dans le cadre d'un colloque franco-brésilien sur un meilleur vieillissement. Peu de gens savent être vieux, rappelle La Rochefoucauld, et je sais qu'il existe dans ce pays cet exemple que nous pourrions utilement suivre. Ces files d'attente spécifiques pour les idosos, puisque je crois que c'est ainsi qu'on appelle les vieux, qui peuvent emprunter ces files spéciales dans les supermarchés, les aéroports, ou qui peuvent bénéficier de tarifs réduits au cinéma. Dans la mesure où dans quelques mois, comme Brasilia, je fêterai mon 60e anniversaire, et comme vous, je considère que je ne l'ai fait pas, j'ai compris que cet hommage ne m'était pas rendu du fait de mon âge. Vos propos m'ont rassuré, Monsieur le Président, et je vous en remercie. Mais plus sérieusement, je voudrais profiter de cette opportunité que vous me permettrait de qualifier de chaleureuse pour saluer la qualité du partenariat historique entre nos deux pays en matière de coopération scientifique et en particulier en matière de médecine et de recherche médicale. Le discours qu'a prononcé le 25 mars 2003 à l'Académie nationale de médecine à Paris le professeur Augusto Paulino Neto, votre prédécesseur, en est une belle illustration. Dans son allocution, celui-ci avait rappelé que deux médecins français, les docteurs Jean-Maurice Fèvre et Joseph-François Sigaud, avaient été des membres fondateurs de l'Académie nationale de médecine du Brésil, et que la médecine brésilienne avait été influencée, enrichie par le travail d'autres médecins français venus depuis au Brésil. Ce constat ne s'est jamais démenti depuis 1829. Il faut à vrai dire peu de temps pour se rendre compte de l'influence et de la fascination réciproque, et je marque ce mot réciproque de nos deux écoles de médecine, l'une pour l'autre depuis la fin du XIXe siècle, les amicales pressions de Pedro II, dont l'onde bienveillante continue de rayonner, si je puis dire, dans cette enceinte. Je me réjouis en tout cas que cette coopération ancienne demeure plus que jamais une réalité vivace dans la France et le Brésil du XXIe siècle, à l'image de certaines réalisations comme la Fondation Osvaldo Cruz à Rio ou de l'Institut Butantan à Sao Paulo, créé sur le modèle de l'Institut Pasteur. Le professeur Paulino Neto avait rappelé dans ce même discours que son quadrisaïeul avait quitté le Brésil pour faire ses études de médecine à Paris, obtenant son doctorat en 1809 à l'Université de Paris. Je sais que plusieurs d'entre vous ont également effectué leurs études un peu plus tard, ou une partie de leurs études en France, chacun étant acteur d'une coopération toujours aussi active. En octobre dernier, la Fiocruz et le CNRS ont ainsi organisé à Rio un colloque intitulé « Un agenda de coopération sanitaire » à l'occasion duquel des thématiques d'une actualité particulière ont été abordées, telles que la santé environnementale, la santé humaine et la biodiversité, les migrations et les épidémies mondiales, l'accès aux soins et aux systèmes de santé ou encore la bioéthique. L'accord de coopération scientifique, technique et technologique signé à cette occasion permettra, j'en suis convaincu, de renforcer les liens et d'offrir de nouvelles perspectives entre les deux institutions. Bien des programmes ont été établis depuis plusieurs années, depuis des décennies, dirais-je, notamment avec nos instituts hospitaliers universitaires,
et continuent de faire la preuve de leur efficacité, que ce soit dans le domaine de l'oncologie, la chirurgie micro-invasive chère au professeur Maresco, de l'immunologie ou de la biologie, qui donnent lieu à des séminaires réguliers où s'échangent de part et d'autre expériences et découvertes. Les médecins sont fondamentalement des pragmatiques, et mon ambassade sait combien son rôle doit demeurer discret, celui d'un facilitateur, mais pas plus. Les services hospitaliers de nos deux pays ont leurs liens historiques, leurs canaux, et nous n'avons ni besoin ni intention d'interférer. Non, notre rôle est vraiment celui de jouer, celui d'un aiguillon à l'image, dernier avatar de cette relation étroite, de la mission d'audit sur les césariennes financée par l'ambassade en septembre dernier, qui répondait à une demande du ministère de la Santé brésilien, en lien avec l'École nationale de santé publique et l'Institut de santé collective de l'Université fédérale de Bahia. Le Brésil étant, vous le savez mieux que moi, en tête du classement mondial en matière du taux de césarienne pratiqué. Suite à cette première mission d'audit, un projet a été déposé afin que la France contribue au financement d'une étude sur la diminution du taux de césarienne au Brésil et la réduction de la mortalité maternelle. Une mission de l'École des hautes études en santé publique sera par ailleurs présente au Brésil la semaine prochaine afin de poser les bases d'un nouvel accord de coopération avec la Fiocruz. Notre coopération concerne également la composante culturelle de la santé, comme en témoigne l'exposition Pasteur l'expérimentateur, que soutient l'ambassade et qui sera présentée au CESC Interlagos du mois de janvier au mois de juin 2020. Inaugurée en 2017 au Palais de la Découverte par le président Macron en présence de nombreuses personnalités, cette exposition a constitué un moment fort de la vie culturelle parisienne et permettra au public brésilien de découvrir la vie de Louis Pasteur, le produit de ses recherches et les nombreuses découvertes qui ont changé l'histoire de la médecine. Elle apportera un éclairage sur la vie parisienne, le monde de la recherche de la fin du XIXe siècle en France et proposera en outre un volet supplémentaire qui sera consacré au Brésil et mettra l'accent sur l'histoire de la vaccination dans votre pays. Enfin, je voudrais surtout insister sur l'importance des échanges universitaires. Chaque année, près de 4000 étudiants brésiliens choisissent la France pour leurs études, et notamment pour leurs études médicales. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de leur intégration, et je pense, mesdames et messieurs les académiciens, qu'aucun d'entre vous n'a eu à regretter, académiciens français, n'a eu à regretter la présence d'un interne brésilien dans vos services respectifs. De la même manière, le Brésil est une destination privilégiée des étudiants français. Et dans ce domaine, le dispositif Chaire universitaire franco-brésilienne que nous avons mis en place permet un échange d'enseignants-chercheurs entre les universités brésiliennes et les enseignements du supérieur et de recherche français, pour une durée pouvant aller de 30 jours à 1 an, afin de réaliser un projet conjoint d'enseignement ou de recherche. Chaque année, une trentaine d'enseignants-chercheurs français viennent au Brésil dans le cadre de ces chaires. La signature entre l'ambassade et la Fondation d'appui à la recherche de l'État de Rio d'un protocole d'intention le 11 octobre dernier ouvrira la voie en 2020 au financement d'une dizaine de chaires universitaires franco-brésiliens dans ces établissements d'enseignement supérieur ou de recherche de l'État, portant à plus d'une trentaine les chaires mises en place dans les 4 États de Rio, Sao Paulo, Minas Gerais et Paraná. Cet outil vaut naturellement pour le secteur médical, et je ne saurais trop, mesdames et messieurs les académiciens brésiliens, vous encourager à saisir cette opportunité exceptionnelle. L'ambassade, mon service de coopération et d'action culturelle, mes attachés scientifiques et technologiques sont au service du Brésil pour veiller au développement de ces échanges universitaires. Nos antennes de Campus France accompagnent les étudiants brésiliens dans leur démarche pour étudier en France du début jusqu'à la fin, et à leur retour au Brésil, différentes actions sont entreprises pour maintenir un lien fort avec la France, notamment via le réseau des anciens étudiants étrangers en France, le réseau Alumni, dont celui du Brésil est l'un des plus importants au monde. Ce réseau est notamment celui des médecins. Il nous appartient, il vous appartient de le développer plus avant. Et à cet égard, vos 2 académies me paraissent devoir être des relais précieux. Et je le sais, messieurs les présidents, pouvoir compter sur vous. Chers amis, vous l'avez compris, je crois résolument à l'avenir des relations entre nos 2 pays en matière de santé. Ce n'est pas un souhait de ma part, c'est l'instruction du président de la République. Je crois à l'avenir de cette relation, comme en témoigne la tenue de ce colloque. Je vous remercie, en tout cas chaleureusement, de votre participation à cet exercice, non pas de rapprochement, mais d'intensification des relations entre notre 2 institutions. Au-delà des milliers de kilomètres séparant nos 2 pays, nous affrontons des défis communs, qu'il s'agisse d'enjeux liés au vieillissement de la population, d'enjeux économiques ou environnementaux. Les échanges fructueux, dont je sais qu'ils ont eu lieu aujourd'hui entre médecins français et brésiliens, confortent encore davantage
dans la conviction que c'est ensemble que nous pourrons relever ces défis. Longue vie à la coopération franco-brésilienne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Michel Miraillet. Maintenant, je passe à mon collègue et ami Bernard Charpentier, 2 diplômes, un à l'Académie, comme je dis, pour le bicentenaire, et presque depuis 1990 années de collaboration, parfois intermittente, parfois plus suivie comme maintenant. Et j'espère que ça peut continuer à améliorer, nous approcher chaque fois plus. Je vous passe la même chose pour l'Académie, la prochaine fois pour vous. Et maintenant, je passe pour l'Académie de médecine de France. Je vais lire. C'est-à-dire Académie, diplôme, Académie nationale de médecine, concede o diploma, isso é da Fundação da Academia Nacional de Medicina da França, em homenagem ao intercâmbio franco-brasileiro sobre melhor envelhecimento. Rio, 7 de novembro, assinado presidente, tesoureiro, secretário-geral, junto da medalha. Ça, c'est la médaille de la Fondation qu'il a écrit derrière. Maintenant, les diplômes de l'Académie. On va lire après. Academia Nacional de Medicina concede o diploma da Academia Nacional de Medicina da França em homenagem aos 190 anos de colaboração científica e cultural. Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2019, assinado também presidente, secretário e tesoureiro. La médaille. Merci, si vous voulez dire quelques mots, avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le Président Georges Costa et Silva. Merci aussi à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Monsieur Michel Miraillet, et Monsieur le Consul général de France, Monsieur Jean-Paul Guillaumet, Messieurs les Présidents, Messieurs les Doyens, Messieurs les dirigeants. Merci à tous d'être là, et puis à nos amis d'Orpea, bien sûr. Je rappelais tout à l'heure que la phrase d'Homère, contemporain de notre fameuse emprunt grec, disait heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage et revient à la maison à Ithaque et rencontre Pénélope. Pour nous, Ithaque, c'est Rio de Janeiro, pour nous les Français, puisque en 2000, il y a 5 ans, nous avions commencé notre voyage ici avec Pietro Novellino et nous sommes revenus. Donc nous avons tenu notre pari 5 ans après. Nous avons fait donc un deuxième retour. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous très important. Et vous savez que Ulysse avait le nom de Polytropos, l'homme aux 1000 tours. J'espère peut-être être l'homme aux 1000 tours. Deuxièmement, je remercie beaucoup l'ambassadeur de France parce que il va peut-être mal prendre les choses, mais il était un temps où les ambassadeurs mariaient les rois. Les choix étaient parfois heureux ou malheureux. Quand on regarde les tableaux de Velázquez, et puis un ambassadeur anglais avait ramené à Henri VIII une femme. Il a dit « Tu m'as ramené une grosse jument hollandaise ».
Donc à l'époque, c'était très compliqué. Vous savez que certains ambassadeurs de M. Trump ne sont que ses supporters financiers. Heureusement, on a échappé à M. Idi Amin Dada. Et nous, les Français, nous avons la chance d'avoir un corps diplomatique fantastique, de moines soldats qui permettent le rayonnement de la France. Malgré des difficultés financières que l'État français a, grâce à la qualité de ses hommes, ambassadeurs, consuls, je peux dire que dans tous les pays que nous avons visités, donc avec la Fondation, on a été reçus par les ambassades et par les académies de façon consensuelle, et c'était pour moi grande joie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est les relations particulières, et l'ambassadeur le rappelait, franco-brésiliennes, avec une espèce d'attirance bilatérale, et il y a quelque chose de spécial entre la France et le Brésil, probablement une méthode de vie, une société, quelque chose de particulier, et qui plaît beaucoup aux deux pays. C'est vrai la plupart du temps, sauf en 1958, au mois de juin, dans lequel Vava a marqué au bout de 2 minutes une but contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde, 5-2 à la fin. J'avais 16 ans et je n'aimais pas le Brésil ce jour-là. Mais enfin, Pelé avait marqué 3 buts. La troisième chose que je voulais insister devant M. l'ambassadeur, c'est dans les exportations qu'on peut faire, il y a un certain génie français. Le génie français, pour la médecine, est particulier parce que nous faisons un serment, nous, le serment d'Hippocrate, qui fait que nous avons premièrement une méthode éducationnelle, et ça c'est le doyen qui prend sa casaque, qui est de la compagnonnage. C'est-à-dire qu'on apprend au plus petit, le grand apprend plus petit, ce qu'il doit faire au bloc opératoire, n'est-ce pas Richard, dans les services. Et ça c'est assez exceptionnel parce qu'aux États-Unis, vous commencez à voir un malade en 5e année. Vous savez plein de choses en théorie, mais en pratique, vous n'êtes pas bon, et au bloc opératoire, quand on n'est pas bon, le malade meurt. Le contact des malades en France se fait dès la 2e année de médecine, le stage infirmier P2, c'est assez exceptionnel. Troisièmement, nous avons un mélange des formations de 2e cycle, 3e cycle, avec un encadrement des chefs de clinique. Et puis surtout, on a une particularité en France, c'est quand on est médecin, on n'a pas de dette. Aux États-Unis, tout médecin diplômé a $150 000 de dette. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ça m'a valu la publication mondiale la plus connue. En effet, j'ai publié dans une revue avec un impact factor de 85, ce qui n'existe pas. Même pas Nature ou Science a cet impact factor. J'ai publié dans un journal qui s'appelle Closer, qui est une diffusion de Mondadori, qui est publié à 2 millions d'exemplaires en Europe, dans toutes les langues, et au chapitre 20, page 20, il y a marqué « Michael Jackson and I », et « I », c'était Bernard Charpentier. Comment c'est arrivé? Simplement, un journaliste m'a demandé comment se fait-il que le médecin de Michael Jackson, tous les soirs, lui injectait une ampoule d'Hypnovel pour dormir. Et puis un jour, 2 ampoules, puis un jour, 3 ampoules, puis un jour 4 ampoules, et il est mort. Et elle me demandait comment se fait-il? Et le médecin avait répondu, mais quand on a une dette et qu'un monsieur vous donne $20 000 par an, on fait ce qu'il veut. Et en définitive, on l'a tellement entendu qu'on l'a tué. Donc ça m'a valu une publication extraordinaire, puisque moi je disais, à côté de la photo de moi, il y a Michael Jackson en train de mourir, et donc j'expliquais qu'en France, on ne tuait pas les gens comme ça, au moins. Donc c'est une histoire assez intéressante, puisque c'est ma meilleure publication, probablement en impact factor, puisque c'est publish or perish. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est l'accueil des médecins étrangers en France. En effet, pour nous, un médecin étranger, c'est comme un médecin français. Il n'y a pas de médecins qui sont dehors, qui ne rentrent pas. Pour nous, dès qu'il est accepté sur le service, il va au bloc opératoire, il suit la visite, il prescrit comme les Français. Il n'y a aucune différence entre un étranger et un Français quand il est accepté. Et ça, c'est une chance assez extraordinaire. Et puis, j'allais insister sur 2 autres choses, qui est ce qu'on appelle le génie français. Et le génie français, à chaque fois que la Fondation va à l'étranger, on essaye d'emmener avec nous des gens du génie français. Et je prendrai 2 exemples. Premièrement, c'est la notion de SAMU. Et je dois avouer que SAMU, c'est le service médical d'urgence, et c'est les Français qui l'ont inventé en 1968. Et hier, M. Louis Laringue vient de décéder, 97 ans. C'est lui qui avait inventé le concept « quand on a un accident gravissime, l'hôpital vient à vous ». C'est un camion médicalisé avec médecin infirmier qui vient près de vous,
ou un hélicoptère. Et à ce moment-là, Airbus fait des hélicoptères de combat très performants, mais fait aussi des hélicoptères très performants pour mettre 2 lits de malades avec des infirmiers, etc., et qui viennent vous chercher. Donc c'est un concept fantastique et qui s'oppose au concept américain, comme vous le savez, qui est morphine and carry. Un accident, morphine, dans un taxi, on va à l'hôpital et généralement on arrive mort. Mais ça ne coûte pas cher un mort. Donc les Français sont dans une autre système. Deuxième histoire intéressante, là encore, c'est la cancérologie. Vous savez que la plupart des cancérologues brésiliens sont formés en France parce qu'en France, on a fait un plan cancer gouvernemental. On a fait un institut national du cancer qui s'appelle l'INCA. Et on a des instituts prestigieux, l'Institut Gustave Roussy, l'Institut Paoli Calmette à Marseille, l'Institut Curie à Paris, qui accueillent, là encore, des étrangers en grand nombre. Et je peux dire que la plupart des cancérologues brésiliens sont formés en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu le grand-père à Gustave Roussy de former, puis la fille, et maintenant le fils. 3 générations consécutives de Brésiliens formés à Gustave Roussy. Donc j'espère en plus qu'il y aura une 4e génération, ce qui prouve une fidélité importante franco-brésilienne en la matière. Et puis, dans le génie français, il y a effectivement la méthode dans laquelle Orpea construit, entre guillemets, sa méthode de prise en charge de la dépendance, des soins qu'on appelle donc de suite, et qui est maintenant âgée, c'est une vieille dame de 30 ans, alors c'est jeune ou c'est vieux, mais en tout cas c'est un modèle qui j'espère est exportable, puisque 14 pays sont en train de le prendre, et je pense que c'est un modèle original qui va même plaire à la Russie. Nous avons été en Russie, et devant monsieur l'ambassadeur, je répéterai la phrase de Churchill, la Russie est une inconnue entourée de mystères dans un lac d'incompréhension. Donc c'est pas facile de régler ça avec eux, mais en tout cas pour le Brésil sûrement, puisqu'il y a des institutions en ce moment d'être construites par Orpea, avec donc des partenaires brésiliens à cet égard-là. Donc je ne voudrais pas occuper trop longtemps le micro pour vous dire que je suis plus que content d'être là aujourd'hui, que l'Europe, effectivement, pour la première fois, a pris un sujet biomédical santé, de santé publique, aging, le vieillissement, alors que je vous ai montré ce matin que l'Europe était plutôt intéressée par des problèmes de technologie, entre guillemets, car la technologie, effectivement, vous savez que des gens contestent à la médecine le fait d'être fait par des médecins, que la boîte noire, c'est le séquençage du génome, et qu'à part le génome, pas de salut. Alors qu'on sait qu'il y a la génétique et l'épigénétique. Et vous savez, je vous ai dit ce matin que l'Estonie, 50% des Estoniens ont totalement leur génome total dans leur portable. Et ça va coûter beaucoup d'argent. Donc pour revenir à ma conclusion, c'est de dire que c'est un deuxième shot, une deuxième fois que nous sommes là. J'espère, dans pas longtemps, un match retour à Paris. Ceci dit, pour le Brésil, le match retour sur la Coupe du Monde, ça a été 3-0 quand même. Hein. Donc, il faut se méfier. Hein. Mais sur le plan pratique, j'espère qu'il y aura un match retour. Et ce que j'espère aussi, c'est que j'ai beaucoup appris aujourd'hui parce que je pensais que le Brésil est une nation jeune, très jeune, et qu'il n'avait pas de problème de vieillissement. Ben, je me suis aperçu que je m'étais trompé et qu'en fait, c'est une nation jeune, mais qui a aussi une population vieillissante. Et pour moi, les Brésiliens étaient comme à Copacabana, beaux, magnifiques, musclés, les femmes belles, et que malheureusement, il y a des Brésiliens qui vieillissent, et ça, alors là, je ne comprends plus. C'est le mythe grec, donc, de revivant. Et alors, la dernière chose, monsieur l'ambassadeur, il y a des académiciens qui sont ici, leur définition, c'est l'immortalité. Et donc, je rappelais que l'académie à Athènes, l'académios, qui était le mythe grec du vainqueur, se situait en fait dans un quartier qui s'appelait les Faïences, à l'ouest d'Athènes, à 10 stades. Et malheureusement, il y avait le cimetière à côté, et l'adresse de l'académie, c'était le cimetière. Donc pour des gens immortels, d'avoir le cimetière à côté, c'est assez compliqué. Mais heureusement, on a quelque chose qui nous reste, c'est nos inscriptions, nos publications, et ça, on peut espérer que jusqu'à la nuit des temps, nos petites publications, plus ou moins grandes, moi, closer, puisque vraiment, Michael Jackson and I, resteront jusqu'à la nuit des temps. En tout cas, je vous remercie encore, cette académie brésilienne, son personnel, nos traducteurs qui ont été absolument exceptionnels. Je dois avouer que j'ai beaucoup parlé dans beaucoup d'endroits, mais que les traducteurs ont été absolument exceptionnels.
Je vous remercie tous. Je remercie les académiciens ici présents, le public ici présent. Une fois de plus, nos amis d'Orpea, en leur souhaitant longue vie, même au cours du vieillissement, pour cette jeune fille de 30 ans, puisque Orpea a 30 ans, et que d'autre part, c'est simplement un match retour, et ce match retour appelle un nouveau retour, mon cher Georges. Et je veux te remercier, dernière chose, au fond du cœur, moi-même. On se connaît maintenant depuis assez longtemps, Eliette aussi, je connais beaucoup de médecins brésiliens, mais franchement, tu nous as beaucoup aidés parce que, je répète devant tout le monde, pour un psychiatre, de lui dire, voilà, on fait quelque chose sur le vieillissement, est-ce que ça t'intéresse? Tu as dit oui tout de suite. Et donc on peut dire que ça a été une chance extraordinaire, alors que d'autres académies auraient pu me dire, le vieillissement, on n'est pas vieux, on ne veut pas s'en occuper, ça n'existe pas. Eh bien, merci encore Georges de cet accueil, merci à vous tous, et c'était une joie de vous avoir. Merci encore. Merci aussi à Pietro à côté de moi, parce que même si lui est chirurgien, il s'est bien aussi occupé de nous il y a 5 ans, même pour un chirurgien. Merci, mais avant de terminer et passer la parole à la partie scientifique, comme je suis 4 minutes en avance, Cláudio Tadeu m'a demandé la parole, mais à ce moment-là je ne pouvais pas, mas como isso me fez mal, não dar a palavra a um acadêmico, eu queria dar a palavra a você. Você está organizando uma reunião importante amanhã, acho que você quer dar alguma notícia, então, por favor, e aí passamos a palavra. E teremos que sair aqui, eu vou pedir ao presidente Novelino, eu vou sair com a delegação francesa, que ele presida essa reunião. Presidente, senhores presidentes, senhores membros da mesa, senhor embaixador, senhor cônsul, justamente em primeiro lugar para parabenizar a nossa academia por esse evento, onde nós recebemos a Fundação Académie de France, a presença de Bernard Charpentier, um amigo, e também queria dizer, como o senhor já evocou, senhor presidente, nós amanhã estamos começando o simpósio Academia na Serra, é a segunda vez que ele ocorre, ele foi criado há 2 anos atrás para celebrar os 50 anos da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Eu propus na ocasião que nós fizéssemos um evento junto com a Academia e com a Fundação Oswaldo Cruz. O senhor nos deu a honra de ser o presidente, muito provavelmente nessa história que por 2 vezes vai estar presente e vai abençoar esse evento. Então, foi para nós um muito grande prazer, o evento está muito bonito, ele conta com 13 acadêmicos da Academia Nacional de Medicina, 6 pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, 4 colegas da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ele vai estar ocorrendo a partir de amanhã às 8h30, o senhor vai estar se juntando a nós no final do dia, e ele ocorre até sábado ao meio-dia. Então, era para agradecer e para comunicar aos senhores confrades, à senhora acadêmica Eliette Busquela, aos senhores convidados. Esse evento nos honra a todos e é uma prova maior ainda da vitalidade e da nacionalidade da nossa academia. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico. Cláudio Tadeu, não esqueça de me dar o endereço do jantar, eu não posso faltar. Isso só para dizer que a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro respondeu a minha carta solicitando que não mudasse de lugar, e ela me garantiu que não vai mudar de lugar o Instituto de Psiquiatria lá da Praia Vermelha. Eu vou ler a carta na próxima sessão. Ela me enviou essa carta há 3 dias, uma carta muito carinhosa, e dizendo que não poderia recusar o pedido, mas na gestão dela ela tomou essa decisão. E eu passo a palavra agora ao presidente Novelino. Eu lamento perder essa conferência, que é um dos médicos mais brilhantes que eu conheci, cuja história, como eu disse, começou há 25 anos no meu escritório em Genebra, quando ele queria ir lá para trabalhar em Genebra. Foi a melhor coisa que a OMS fez, foi levá-lo para lá para dirigir o programa de Aging and Health, que naquele tempo chamava velhice, saúde do velho, uma coisa assim, e ele mudou o nome, e ele vem mudando a história do envelhecimento. Eu vou dar a palavra dele, pedir desculpas de perder isso, mas eu vou ver depois pela internet. E peço ao presidente Novelino que assuma, e nós vamos sair aqui, que temos um outro pequeno compromisso para terminar
essa festa francesa. Muito obrigado. Cumprimento a todos, em especial a bancada acadêmica, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, representantes da Academia Francesa de Medicina, em especial a fundação da Academia Nacional de Medicina da França, que esta casa teve a honra de receber a primeira sessão da fundação da Academia Francesa de Medicina, nesta casa aqui, o que honra nossa instituição. Sem mais delongas, como diz aqui, eu perguntaria ao senhor secretário se tem alguma notícia para dar, o acadêmico Ricardo Cruz. Não, senhor presidente em exercício. Podemos seguir com a nossa programação. Então, tenho a honra de dar a palavra ao professor Dr. Alexandre Kalash, que vai pronunciar-se sobre a revolução da longevidade. Estamos preparados. O professor Kalash é uma das maiores autoridades nacionais e mundiais no estudo, evidentemente, da longevidade. Professor Kalash, me permite, viu? Para aliviar um pouco aqui a nossa sessão, eu ia terminar, mas vou falar, viu? Um provérbio chinês que já anunciei aqui em outra sessão, que velho é sempre aquele que tem 10 anos mais que nós. Então, aqui nesse auditório, professor Kalash, ninguém é velho, principalmente se seguir as orientações de Vossa Senhoria. Tem a palavra, então, o professor Dr. Alexandre Kalash. Muito obrigado. É uma honra estar aqui, sobretudo nesse dia histórico entre a Academia Francesa, a Academia Nacional, nossa, brasileira. Vivi 13 anos na França, de forma que esse é um país que eu tenho as melhores memórias e onde aprendi muito. Eu estou aqui para falar de um tema que dá continuidade àquilo que foi dito já hoje. Infelizmente, eu não pude estar aqui o dia todo. Estou chegando de Dubai ontem à noite, tive um dia bastante agitado. E eu estou aqui para falar de revolução da longevidade. Se estamos preparados para essa revolução. E talvez muitos de vocês estranhem que eu coloque uma palavra como revolução associado à longevidade. Revolução é algo que se dá numa sociedade, subitamente, e que a partir daí essa sociedade não voltará a ser o que ela era antes. E eu vou ilustrar essa revolução com essa coisa linda, Annabelle. Ela tinha 6 meses quando essa foto foi tirada, há 2 anos.
Ela vai viver 113 anos, ela vai ter 5 PhDs, ela vai fazer 8 doutorados, vai ter 7 carreiras distintas, vai se aposentar aos 92, ela vai se casar com um chinesinho que ainda nem nasceu, porque ela sabe que como mulher ela vai viver mais do que o homem. Para que casar com um homem mais velho do que ela e ficar viúva tanto tempo? E ela vai morar entre Xangai, a terra do marido, em Londres, onde ela nasceu, vai morar em Nova York, onde ela vai ter um emprego, e também no Rio, onde os avós moram. Eu sei disso tudo, porque a Annabelle é minha neta. É essa a revolução da longevidade. É isso que vai se passar cada vez mais com aqueles que estão nascendo hoje. Uma perspectiva de vida muito diferente, sobretudo se você tiver os privilégios de uma classe socioeconômica elevada, porque o envelhecimento não será tão bom para tantos, e é disso que eu também vou falar muito hoje. Que o envelhecimento é global, não há dúvida. Hoje, somente um país tem mais de 30% da população com 60 anos e mais, e nós todos sabemos que o Japão é o país mais envelhecido. Mas vocês observem que a cada 5 anos, cada vez mais países vão ficando escurecidos, como o Japão, e nós teremos 64 países já em 2050 que terão mais de 30% da população com mais de 60 anos, como o Japão. E o Brasil vai estar quase ali, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, onde esses dados foram extraídos. De acordo com o IBGE, nós estaremos com mais de 31% da população. Que país tão diferente daquele onde eu nasci, que tinha entre 4% e 5% da população com 60 anos e mais. Não é somente ao nascer. As pessoas que envelhecem, as pessoas que chegam aos 65 anos, têm muito mais chance hoje de chegar aos 80 do que tinha algumas décadas atrás. É o envelhecimento do envelhecimento. E cada vez mais nós temos provas disso na nossa família e até a nós, individualmente. É a revolução da longevidade. Se vocês ainda não estão convencidos, basta ver o que vai acontecer entre 1950 e 2050, apenas um século, que não é nada em termos da história da humanidade, um século, 100 anos, nada. E nós vamos ver que a população global, todas as idades, terá aumentado em cerca de 4 vezes, 3,7, a população de 60 anos e mais, 10 vezes mais, a população de 80 anos e mais, 27 vezes, saindo dos 14 milhões da minha infância para virtualmente 400 milhões em 2050. 2050 é amanhã. Tanto é amanhã que eu pergunto a vocês, colegas meus, ilustres membros da academia, vocês terão, como eu, filhos entre 30 e 60 anos. Somem 30 e são seus filhos é que serão os idosos de 2050. Eu não estou colocando um futuro distante, é algo concreto que nós estamos vivendo dentro de casa. Cada vez mais essa realidade nos atinge. Ou vocês mais jovens, que terão entre 30 e 60 hoje, e portanto 60, 90 em 30 anos em 2050, ou os nossos filhos, talvez até nossos netos. Cada vez mais essa é a realidade que nós estamos vivendo num país como o Brasil. Por outro lado, há o que vem na base da pirâmide populacional, que é a queda acentuada das taxas totais de fecundidade. Em 1975, quando eu fui fazer o meu mestrado, e depois doutorado, e depois fiquei pela Inglaterra há 20 anos, essa era a realidade. As mulheres tinham em torno de 6 filhos no final da sua vida reprodutiva. Uma geração depois, já em 2000, tinha baixado abaixo do nível de reposição. Naturalmente, se um casal não tem 2 filhos, esse casal não vai se repor. Desde então, nós estamos abaixo da reposição. Isso é revolucionário, isso não poderia ter se passado antes da tal pílula ter sido criada, e eu me lembro, quando eu ouvi, que pílula, que coisa mágica, você coloca uma coisa na boca e pode ter uma vida sexual ativa como mulher, como os homens já o tinham, sem o risco da gravidez, ou deixa de ser uma escrava do seu aparelho reprodutivo. Isso é revolucionário, e isso é no nosso tempo de vida. Mas estamos preparados? E eu já vou começando dando umas dicas de que não estamos tão bem preparados. Porque essas mesmas crianças que estão nascendo, e que já nasceram
e que já chegaram hoje aos 15, 20, 25 anos, tiveram uma educação pública muito fraca. As mulheres que têm mais de 8 anos de escolaridade formal, elas têm 1/3, praticamente, do número de filhos daquelas mulheres que têm menos de 8 anos de educação formal, que são, por definição, as mulheres mais pobres e que não têm dinheiro para mandar os filhos fazerem mestrado em Miami, ter aula de inglês ou jogar tênis. São essas as crianças que vão cuidar de nós à medida que nós envelhecemos. E são essas as crianças que vão tornar esta economia, esta sociedade viável ou não, porque nós vamos envelhecer. E quem vai manter ou não a produtividade são essas crianças que não estão recebendo a escolaridade e as informações necessárias para se tornarem adultos competitivos e produtivos. Já começando por aí, não estamos tão bem preparados e não estamos nos preparando tão bem. Esse foi o tema, na verdade, do Dia Internacional das Pessoas Idosas, que é celebrado todos os anos, dia 1º de outubro. Eu estava em Nova York, nas Nações Unidas, para fazer o keynote, para fazer a palestra nesse dia, e o título era The Journey to Age Equality. Que jornada é essa? Rumo a essa igualdade, essa equidade entre todas as idades. Será que nós, a nível global, estamos nesse caminho? E eu digo, e foi o título que eu dei essa minha palestra lá na ONU, que é o maior desafio da revolução da longevidade. Alguns envelhecendo de forma extraordinariamente boa. Nunca foi tão bom envelhecer. Nós temos os conhecimentos de vocês, ilustres acadêmicos, para nos darem sustentação àquele esforço nosso de envelhecer bem, e quando isso não acontece, nós podemos ter acesso à vossa sabedoria. Milhões de brasileiros não têm. É a desigualdade. Em nosso imaginário coletivo, nós ainda vivemos influenciados por um passado em que as famílias brasileiras eram muito extensas e que haviam poucos idosos e haviam, às vezes, dezenas de adultos mais jovens, de crianças, de jovens, de adolescentes, de mulheres que não tinham entrado para a força remunerada de trabalho e, portanto, o cuidado daqueles poucos que chegavam ao topo da pirâmide era fácil. Havia até uma competição, as mulheres queriam cuidar. Passar uma noite no hospital com um membro da família envelhecido e doente era, pelo menos, quebrar aquela rotina de todo dia a mesma coisa, esperando o marido. Mas as famílias mudaram. Aquelas famílias grandes, horizontais, são características do passado, como diz Ana Amélia Marano, aqui do IPEA, uma das grandes gerontólogas do Brasil. Mudou muito, mas nós ainda estamos influenciados por esse passado tão recente dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas famílias. Mesmo na infância, para a maioria de nós, o idoso estava no topo dessa pirâmide familiar. Isso é uma foto da minha juventude, da minha família mineira. Famílias que estavam ainda concentradas naqueles poucos idosos e que ainda tinham muitos jovens, com uma taxa de fecundidade que a tradicional família mineira não permitia cair. Hoje, Minas tem a segunda mais baixa taxa de fecundidade do Brasil. Está mudando tudo. E aí volta a pergunta: estamos preparados? Isso vem muito a calhar. É muito relacionado à França comparada com o Brasil. Vocês podem ver a primeira flecha, que a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%, o Brasil fará em 19 anos. A China, a Tailândia, outros países latino-americanos. A velocidade do nosso envelhecimento nada se compara a uma França que saiu lá do meio do século XIX, já sendo uma potência colonial, um dos países mais ricos, que teve muito tempo para se preparar com recursos. Claro que é tudo relativo, mas a França já era dos países mais ricos do mundo e continua sendo. Ao longo do século XIX, XX, estamos no XXI. E o Brasil envelhecendo de uma forma muito mais rápida, em uma geração,
aquilo que à França foram necessárias 6. Resposta: depois de 20 anos na academia, na Inglaterra, eu fui para a Organização Mundial da Saúde e lá fiquei durante 14 anos como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde, como o meu caro amigo Jorge Alberto disse há pouco. Nós lá lançamos uma nova filosofia. Nada de ficar lamentando que nós estamos envelhecendo. É a grande conquista social do século, dos últimos 100 anos. Vamos celebrar porque daqui para frente nós vamos continuar envelhecendo ainda mais. E esse é o marco político do envelhecimento ativo, que o meu Centro Internacional da Longevidade, está ali embaixo, ILC, International Longevity Center, eu sou presidente daqui, do ILC Brasil, mas também da Aliança Global. Nós temos 17 países e tivemos agora, na semana passada, uma reunião da Assembleia desses ILCs. E como é que nós definimos esse envelhecimento ativo? É um processo ao longo da vida. Não é esperar alguém ter 62,5, 71,4, 88. É ao longo da vida de você otimizar as oportunidades para 4 coisas importantes para que você possa bem envelhecer. Saúde em primeiro lugar. Mas segundo vem conhecimentos. Nessa era de explosão de conhecimentos e tecnologias que nós vivemos. Ao longo da vida, aprendizagem ao longo da vida. Participação, ter o direito de participar da sociedade. Nada de dizer que eu estou muito velho, não posso isso ou aquilo. Ter direitos. E eu não quero que ninguém me trate bem porque eu tenho barba branca e sou careca. Eu quero que me tratem bem porque eu tenho direitos fundamentais e por isso eu exijo esse respeito como qualquer outro cidadão. Mas quando falha isso, nós vamos precisar de proteção, de segurança, de saber que nós não vamos ser desamparados à medida em que envelhecemos e nos tornamos mais frágeis, mais vulneráveis. Esse envelhecimento ativo, ele depende de uma série de determinantes que vão influenciar individualmente cada bolha dessas, desde o acesso aos serviços sociais de saúde, nossos comportamentos, determinantes comportamentais, estilos de vida, os determinantes pessoais, não só hereditários, genéticos, mas a nossa personalidade, o de você ser ou não mais otimista, mais positivo, viver a vida com mais leveza, tudo isso vai influenciar o envelhecimento ativo, mas também o ambiente físico onde nós vivemos, o social e, claro, o econômico. Todos eles se influenciam entre si, embora possam influenciar o envelhecimento lá no núcleo, o envelhecimento ativo, cada um deles tem uma ação individual, mas eles estão intercalados, um influenciando o outro, sempre prestando atenção a um substrato de gênero e de cultura. A mulher envelhece de uma forma diferente do homem, e você envelhece de uma forma diferente se você vive em Xangai, no Rio de Janeiro, ou numa zona rural. A cultura também é determinante, são os fatores, os determinantes transversais. Então, nós temos os 4 pilares, onde colocar as políticas públicas para bem envelhecer, mas também com uma resposta individual de prestar atenção nessa minha saúde, no meu aprendizado, no meu esforço de aprender a aprender, do meu direito de participar na sociedade e exigi-lo, e também o meu direito e expectativa de ser protegido, de ter a segurança. Daí vem a importância de adotar uma perspectiva de curso de vida. Nós queremos envelhecer no vermelho. Em termos das nossas capacidades funcionais, eu não estou falando cognitivo, não estou falando intelectual, estou falando nossa capacidade física, nossa força muscular, nossa rapidez, nossa capacidade ventilatória, etc. Nós nascemos, claro, dependentes de alguém que nos cuide. Muito rapidamente, nas etapas de crescimento e desenvolvimento, nós vamos chegar ao máximo da nossa capacidade funcional. Nunca seremos tão rápidos, nunca seremos tão fortes do que naquela fase áurea da juventude. E a partir daí há um declínio que é natural. Eu não espero correr em volta do quarteirão com a rapidez que eu tinha aos 25 anos. Nem quero, não preciso. Desde que eu esteja acima
daquele limiar de dependência, de incapacidade, eu continuo sendo um potencial recurso para a minha família, para a minha sociedade, até para a economia, se me deixarem continuar a trabalhar. Se abolirem aquela história de aposentadoria compulsória, continuarei como recurso. O problema é eu envelhecer no amarelo. Você nunca chega ao topo, sobretudo pelos determinantes sociais da saúde, e começa a cair rápido. São os estilos de vida, são as condições de trabalho, as condições de transporte, o estresse que você vive, é aquela hipertensão que poderia ter sido evitada, mas não foi, que aos 37 anos se instala, que você não tem acesso aos serviços de saúde, ao medicamento que existe, mas que falta na prateleira. E aquilo vai se complicando com hábitos de vida, com sedentarismo, com obesidade, e de repente, aos 58 anos você tem um derrame e você perde sua capacidade física, sua capacidade funcional, não porque você envelheceu, mas porque você foi pobre, porque você não teve as condições que o título dessa minha fala hoje, desigualdade, compelem milhões de pessoas no Brasil e centenas de milhões mundo afora a envelhecerem mal. E nós temos que responder a esses desafios, e uma das formas de responder é muito fácil, é dar um clique. Deu um clique, você pode corrigir aquele ritmo acelerado, mudando o seu estilo de vida. Estou muito sedentário, vou fazer atividade física, eu ainda fumo, poxa, meu Deus, eu estou bebendo muito, eu não estou com uma dieta adequada, coisas que estão ao meu alcance fazer, mas que dependem também de uma política pública para poder sustentar esse seu esforço pessoal. E aquilo que você pode, que é corrigir esse descenso da sua capacidade funcional a nível individual, pode também sustentar políticas públicas, e nós estamos precisando delas. E aí vem o mantra. E se esquecerem tudo que eu falei hoje aqui, mas se lembrarem disso, eu já ficarei muito satisfeito. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Quanto mais cedo, melhor. Começa aos 20, eu não começo aos 20, eu começo aos 30, eu não começo aos 30, eu começo aos 40, 50, 60, 70. Comece. Sempre vai haver lucro. Sempre haverá ganho. Mas quanto mais cedo você começar a se preocupar e se preparar para a sua velhice, melhor. Mesma coisa pode se falar, e desculpe que não está traduzido, em relação às doenças não transmissíveis e como preveni-las. Se você compara dois indivíduos no início da vida, eles vão ter riscos muito similares um do outro para essas doenças crônicas. E à medida em que nós vamos envelhecendo, chegamos lá aos 80, 90, nós vamos ter diferenciais muito grandes. Um que ainda sobreviveu, mas que tem muito risco dessas doenças e suas complicações, e o outro que teve um estilo de vida e condições adequadas ao longo de sua vida e que tem um risco muito menor. Não culpem a idade. É muito mais relacionado aos determinantes que nós vamos acrescentando e acumulando ao longo da vida. De novo o mantra, quanto mais cedo melhor, nunca é tarde demais. E volta a pergunta, estamos preparados? Quando eu falo para o público em geral, não para acadêmicos, não aqui na academia, eu procuro traduzir esse envelhecimento ativo através do acúmulo de 4 capitais essenciais para que a gente possa bem envelhecer. O capital vital, vamos acumulando. O capital de conhecimentos, e vou voltar a falar disso. O capital social, vamos ser mais leves, não vamos ser adultos ranzinzas, porque é chato. Mas adulto, velho, ranzinza, ninguém atura. Vamos ter mais leveza, cultivar amizades, nossos conhecidos, famílias, vizinhos, para que eles possam mais tarde, se for necessário, poder bem nos cuidar. E o capital financeiro, para quem tiver a sorte de poder acumulá-lo. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais.
Mas além desses 4 capitais, é preciso também ter um propósito, saber o que você vai fazer com a sua vida, por que você acordou de manhã, que diferença positiva você vai fazer na vida de alguém, ou para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a sua família. Num país com tantas necessidades, talvez algum trabalho voluntário, mas ter um propósito, de poder saber por que você acordou e que diferença você vai fazer. Afinal, a vida antigamente, quando eu nasci, que tinha uma expectativa de vida de 43 anos, era uma corrida de 100 metros. Você chegava e via o marco final, ali é que você ia chegar, você podia ver. Hoje, com essa vida tão mais prolongada, estamos praticamente com 77 anos de expectativa de vida, são 34 anos mais de vida, se compara um bebê nascido hoje com um bebê nascido como eu, no Rio de Janeiro, numa maternidade que hoje é um hospital geriátrico. Olha só que grande chance que eu tenho de terminar onde eu comecei. É a maratona, está mudando tudo. E para essa maratona, quem já se preparou para uma, sabe que você tem que ter estamina, conhecimento, você tem que ter drive, você tem que ter determinação para poder chegar bem a esse final, naquele marco que você não vê, está nebuloso lá no final. De novo, os 4 capitais. E esses capitais, eles são essenciais para que a gente possa construir a nossa resiliência. Não vamos tapar o sol com a peneira, não. O envelhecimento traz consequências que podem ser pesadas. Você pode ter perdas. Perda da sua capacidade funcional, você tem perda de amigos, de familiares, você tem perda de status, você tem perda financeira. É preciso você se preparar e ser resiliente. E resiliente é você ter acesso a essas reservas, reservas suas, reservas que você criou através dos capitais, para poder se adaptar, suportar e crescer à medida desses eventos que a vida mais longa vai te trazer. Sem jamais culpar a vítima. Meu senhor, o senhor não sabia que o senhor tinha que comer brócolis todo dia, que devia fazer exercício físico, que devia se cuidar, que devia ter uma pensão mais digna, que devia ter um seguro de saúde? Não sabia. Esses que estão aí atrás também não sabiam? Não é culpa deles. Não é a culpa da vítima de todo um evento de vida, de uma sequência de eventos de vida que ninguém escolhe. E que você acaba sendo não só vítima, como sendo culpabilizado por estar nas condições que este homem está. Estou falando de desigualdades, que é o tema central dessa palestra, como foi na ONU há um mês atrás. E aqui eu trago uma sequência de fotos para tentar responder também se estamos preparados. Pena que o Jorge Alberto já tenha saído, fomos colegas como diretores na Organização Mundial da Saúde, e esse é o prédio da Organização Mundial da Saúde, onde trabalhamos durante muitos anos. E que desde o início, quando eu cheguei, eu falei assim, gente, tem que fazer alguma coisa com essa escadaria. Você sai do claro, entra no prédio, que está mais escuro, tem essa escadaria de mármore, muito imponente, com estrias brancas, e que você não vê direito se é um tobogã ou se é uma escadaria. Mas tem que descer. Você tem que descer porque lá no fundo, embaixo, está o salão executivo, está o restaurante, a biblioteca, as salas de reuniões. Então tem que descer. Você respira fundo e resolve descer. E aí você se depara com a segunda dificuldade, que os degraus são muito largos e são baixos. Então você não vê muito bem o que você está fazendo e não sente com o pé também, porque é inusitado. Mas você tem que descer. E aí a Organização Mundial da Saúde te dá 2 opções. Você pode cair para o lado esquerdo e dar com a cabeça na vidraça, ou você pode cair para o lado direito e dar de cara com um jardim de cactos. E essa é a Organização Mundial da Saúde. E eu pedi, e fiz campanha, e fiquei lá 14 anos. Nada mudou. Para não dizer que nada mudou ao longo dos anos, essa barba é nova, eu tenho essa barba, deve ter 1 ano e pouco. E eu volto todos os anos a Genebra, agora em maio estive na Assembleia Mundial da Saúde, e tirei essa foto para mostrar que as 2 coisas só que mudaram é que a barba cresceu e o jardim de cactos também. Nós temos uma resistência muito grande de adaptarmos, adaptar a sociedade a esse envelhecimento
em que todos nós poderíamos ter a nossa vida mais facilitada. Em inglês a gente fala age friendly, não é senior friendly. Tem que ser amigável de todas as idades, porque se essa escadaria fosse feita colocando as lentes do envelhecimento e tentando fazer alguma coisa simples, como botar estrias antiderrapantes em cada degrau e um corrimão no centro, um do lado, outro do outro, todo mundo se beneficiaria e todos nós poderíamos evitar quedas nela e no mundo em geral. Tem água. Revolução da longevidade. Os impactos são imensos em todos os aspectos da sociedade, em todos os setores. Não é à toa. Nos Estados Unidos, nós temos 70% da economia concentrada nas mãos dos baby boomers. São 4... Gente, é muito zero. 4 trilhões de dólares. Se você quer que essa economia possa funcionar, se mover e sair de crises, você vai ter que cultivar os hábitos de consumo desses que estão com a riqueza na mão. Não estou dizendo que todos os idosos americanos sejam ricos, mas a riqueza está concentrada nas mãos das pessoas mais velhas. O Brasil não é diferente. É 1,8 trilhão. É muito dinheiro nas mãos de quem tem 50 anos e mais. Quer vender um BMW último tipo? Não tente alguém que tenha 30, 35 anos. Vai ser alguém que tenha mais de 50, ou mais ainda, que vai ter esse dinheiro, esse capital, essa reserva, para poder fazer essa economia funcionar. Seja o BMW, seja o setor imobiliário. No entanto, ficam lançando apartamentos de 4 quartos com um playground no mezanino. Eu não estou interessado no playground no mezanino. Eu estou interessado em alguma coisa que me faça tirar o dinheiro do bolso para investir num setor que está em crise. Quem tem dinheiro para poder ir passear, fazer cruzeiros, ir para Miami, ir para o Nordeste, para a Ilha Bela. Serviços e produtos cada vez mais lá de fora, a gente vê atrizes, atores, diretores, filmes, séries de televisão, cada vez mais cultivando essa população que tem recursos em suas mãos e que tem um desejo de consumo. Educação, não só para receber, mas também participar do esforço de disseminar conhecimento, experiência e, obviamente, para o nosso setor saúde. Mas, concomitantemente à revolução da longevidade, nós temos outra revolução, que é a revolução industrial, a quarta. Não é mais a primeira de você controlar a energia, a máquina a vapor, que permitiu a segunda, que foi a produção em massa dos carros Ford, etc., segunda revolução industrial. Tampouco a terceira, que é a digitalização, da qual nós todos nos beneficiamos, mas é a quarta revolução industrial. Uma conversando com a outra, uma sinergia, potencialmente mudando tudo muito rápido. Talvez alguém tenha vindo para cá hoje de Uber. Há 5 anos atrás não teria vindo, porque não existia. É um exemplo de um produto da quarta revolução industrial, em que isso tudo acontecendo e de uma forma muito rápida, deixando muita gente para trás. 60% das atividades profissionais dos que são muito jovens, com menos de 15 anos hoje, desempenharão ocupações que ainda não foram criadas. Não adianta treinar alguém para aquilo que você ainda não sabe o que ele vai fazer. Essa educação continuada vai ser essencial para viabilizar que esses jovens possam continuar empregados. E nós também. Porque se os senhores acadêmicos, muitos da minha geração e amigos de juventude, não tivéssemos aprendido e adquirido conhecimento, nós não seríamos membros de academia nenhuma. Nós não estaríamos nem exercendo as nossas profissões. Aprendizado ao longo da vida é aquilo que a gente fez na prática. Mas nos falta uma revolução. A revolução da educação. Não é à toa que a revista mais influente, na minha opinião, do Economist, há 2 anos atrás, fez todo um número voltado para o lifelong learning. Vejam esses bonequinhos. Você tem que aprender desde criança até a velhice, para você continuar participando integralmente dessa sociedade que está em mudança tão
radical. Se você não investe neste aprendizado ao longo da vida, os resultados são drásticos. Cai a produtividade, cai a competitividade, há um custo social que vai crescendo e vai aumentando, e cresce a insustentabilidade da sua economia. Nós corremos o risco no Brasil de perdermos o bonde, de certa forma já estamos perdendo, porque nós não estamos prestando atenção na importância dessas revoluções concomitantes, da longevidade, a quarta revolução e a necessidade de fazer uma revolução radical na educação. O meu Centro Internacional da Longevidade realiza fóruns todos os anos. Cada ano nós escolhemos um tópico. O primeiro foi como desenvolver uma cultura do cuidado. O segundo foi as consequências e implicações do nosso gênero, mulher e homem, para o envelhecimento. Depois olhamos para o Enfoque Amigo do Idoso, um projeto que eu lancei na Organização Mundial da Saúde, com 35 cidades. Hoje nós contabilizamos 1917, foi revolucionário, viralizou. Depois nós olhamos para a questão de design e tecnologia. Nós temos aqui o nosso querido professor Alan Franco, com quem trabalhei na Associação Internacional de Gerontologia, que é um dos bambas, uma das grandes eminências em gerontotecnologia. Em 2017, a construção da resiliência ao longo do curso da vida. Em 2018, o futuro da longevidade. E esse ano, na próxima semana, 13 e 14, aqui no Rio, vamos fazer o Fórum da Longevidade sobre aprendizagem ao longo da vida. O mote é aprender a aprender, sempre. Aprender a aprender, sempre. Afinal, eu li isso num artigo, num jornal leigo, em Londres, há 2, 3 anos, dizendo que o conhecimento foi o principal bem do século XX. Vocês se lembram, como eu, que a gente falava que quem tem conhecimento tem poder. O saber é poder. Hoje não é mais suficiente. O saber, o conhecimento está na palma da sua mão. Todo mundo tem acesso. Você tem que ter muito mais do que apenas acumular conhecimento. Você tem que saber o que você vai fazer com este conhecimento. Ter imaginação para usar este conhecimento. Essa imaginação vai ser o grande bem do século XXI. No entanto, eu que gosto muito de café, entrei outro dia num hotel, eu vivo em hotel, e olhei e falei assim, que legal, tem uma máquina de café, e eu vou fazer um café. E aí eu olhei as instruções para fazer o café. E essas são as instruções, guia de referência rápida. Eu nem sei como era o guia que não era rápido, que tinham 6 etapas de 6 passos cada uma. 36 etapas. Quando eu cheguei na 14ª, eu fechei a máquina do café, desci e fui tomar o café lá embaixo. Não é possível ter tão pouca imaginação que um ato simples de fazer um café no seu quarto, no seu hotel, você não pode. O que significa isso? O próprio fabricante está colocando empecilhos para vender mais café e vender mais máquina, porque você, o consumidor, quer facilitar e não complicar 36 passos para fazer um cafezinho. Treinar e educar, ao longo de toda a vida, os profissionais para o século XXI é um dos desafios dessa longevidade. E aí vem a pergunta: estaríamos nós que hoje somos responsáveis em ensinar os mais jovens, aqueles que estão estudando medicina, enfermagem, nutrição, enfim, as ocupações relacionadas à saúde, será que estariam esses profissionais da saúde preparados para responder a essas revoluções que são transcendentais? Não, na minha opinião, não estão. Tudo muda. Nós aprendemos anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças, tendo como standard, padrão, um jovem, de preferência do sexo masculino, no apogeu da sua glória física. E depois você tem que encontrar o baço de uma mulher obesa de 88 anos. Não vai mesmo. Muda tudo. E neste mudar tudo, ao longo de vidas cada vez mais longas, nós corremos o risco de fazer grandes besteiras. Há 2 meses eu abri o Congresso de Estudantes
de medicina em Santo André, congresso com centenas de jovens. E eu lhes disse, olhando no olho, vocês vão matar pacientes na santa ignorância, sem sequer perceber e suspeitar que vocês o estão fazendo. Falhando no diagnóstico, complicando coisas simples, não percebendo a multipatologia, não percebendo que a dosagem do medicamento tem que ser revista e que está interagindo com outros medicamentos que essa pessoa já está tomando. Vocês acabam matando esses pacientes, porque vocês não estão aprendendo o suficiente. Mas eu não quero ser geriatra, eu também não quero que você seja geriatra. Você pode ser um gastroenterologista, cardiologista, cirurgião neurovascular, mas você vai ter que aprender mais sobre a maioria dos seus pacientes, que serão pessoas mais envelhecidas. Afinal, meus caros estudantes, eu os dizia, se vocês trabalharem tantos anos quanto eu, que já tenho 49 anos de formado, vou fazer 50 anos de formado o ano que vem, vocês peguem 2020 e somem 50 anos, vocês vão estar em 2070, quando esse Brasil vai ser radicalmente diferente. Vocês estão tendo o privilégio de responder à revolução da longevidade. Abracem o envelhecimento com entusiasmo. Ou não reclamem. Ou vão ter famílias dos seus pacientes mortos pelas condutas de vocês, levando-os a processos. Abram os olhos. O envelhecimento é sério. Não é só o envelhecimento no sentido da saúde. Nós temos que nos preparar para essas transformações transcendentais. Isso aqui é da Federação Internacional de Robótica, no ano passado, mostrando que a China já está com quase 500 mil de robôs, o Japão 300 milhões, a Coreia, aquela pequenininha Coreia que no tempo que eu era criança tinha saído de uma crise e de uma guerra devastadora, está muito perto do Japão. A Coreia tinha 1/10 da renda per capita bruta que tinha o Brasil nos anos 50. Hoje nós compramos a tecnologia da Coreia porque eles investiram na educação. Estados Unidos, 262 mil, Alemanha, 200 mil, o Brasil com 12 mil. Nós não vamos competir se não tivermos mais imaginação e investirmos mais nessa infraestrutura, preparando-nos para sermos tão competitivos quanto uma Coreia. Vamos olhar para baixo. Vamos olhar para um país que saiu lá de baixo e que hoje está lá em cima, com 3,5 vezes a renda per capita do Brasil, porque esses que têm hoje 70, 80 anos tiveram na sua juventude uma educação que nós não tínhamos e ainda não estamos dando para os nossos jovens. Eu estou falando sim de desigualdades, é o tema que me tocou falar hoje, compartilhar, como foi na ONU, ou como foi na Universidade de Harvard há uma semana atrás. Estariam os profissionais preparados para lidar com o processo de fim de vida? Nós sabemos que cada vez as pessoas estão morrendo mais no Brasil, no azul, de doenças crônicas. Elas não se curam, mas nós temos que cuidar dessas pessoas. A finitude se dá em 4 quadros. Ela pode ser um câncer no primeiro quadro, em que você tem um descenso, atinge um certo patamar, faz uma radioterapia, uma quimioterapia, responde bem e, de repente, as coisas desengrolam, você morre. Isso pode durar meses, anos. Ou você pode, o segundo quadro acima, ter insuficiências renais, cardíacas, você tem crises, quando você recupera, você nunca está no patamar que estava antes, e inexoravelmente você vai piorando até que morre. Isso também pode levar muito tempo. Ou você pode ter uma doença de Alzheimer, porque tem uma queda e depois você fica no patamar muito ruim, muito baixo. E vai precisar de muito cuidado para você ter qualidade de vida e dignidade até o final, até onde haja vida. Ou você pode ter aquela morte idealizada, e eu faço isso com frequência, peço auditórios leigos ou de profissionais que fechem os olhos, imagine em que idade vão morrer, de que e onde. E maciçamente profissionais ou leigos acham que vão morrer depois dos 80, preferentemente depois dos 90. Ninguém vai morrer de doença de Alzheimer, ninguém vai morrer de degeneração neurológica, de diabetes com pé amputado, não. Vão morrer de doença cardíaca, voando igual passarinho, puf, mas só menos de 10% das mortes, nós sabemos.
são essas desse quadro abaixo. Nós temos obrigação de aprender melhor a lidar com o final da vida. Mas há uma conspiração do silêncio. Eu não sei vocês mais jovens, mas eu sei por mim. Eu não tive uma única aula na Faculdade de Medicina para me preparar, para poder preparar o paciente e sua família para a morte. Não se falava de morte. Morte era uma falência. Você falhou. Nós estamos aqui para curar, nós somos aquele médico, aquela imagem, lutando contra a morte, tirando aquela mulher fraca, coitada, tinha que ser mulher, aquela mulher das mãos da morte, aquela competição, e nós, poderosos homens, médico, na minha geração ainda era quase sempre homem, forte, a conspiração do silêncio. Eu não nasci aqui para falar de morte, falar de fraqueza, falar de dor. Será que nós estamos preparados para desenvolver essa cultura do cuidado? Não para curar, mas para cuidar. Pois nós sabemos que a dimensão mais importante, à medida que nós vamos envelhecendo, é o cubo em amarelo, é o autocuidado. Depois vem o cuidado que alguém que nos ame, a família, os vizinhos, os amigos, cuidado informal. Depois é que vem o cuidado comunitário, alguém que é pago para poder cuidar de nós. De preferência, um centro de saúde, sim, fortalecendo o SUS. E só então o institucional. Mas quando vai o dinheiro? Quase todo para o institucional, um pouquinho para o comunitário, quase nada para dar um apoio maior ao cuidado informal daquela mulher, quase sempre, que está cuidando. E nada para autossustentar o meu esforço individual do autocuidado. Uma tremenda sobrecarga nas mulheres. Mas nós esperamos que você, mulher, faça tudo. Você tem que cuidar. Você vai ter que cuidar. Vai cuidar dos filhos, do neto, da mãe, do pai, do sogro, da sogra, daquele marido mais velho com quem você se casou. E, de repente, você precisa de cuidar. E não tem ninguém que lhe cuide. Nós temos que reverter isso. Nessa cultura de cuidado em que nós, homens, vamos ter também, por força da longevidade, que cuidarmos muito mais uns aos outros. Enfatizando, portanto, sempre essa perspectiva de gênero. Afinal, quem cuida sobretudo as mulheres, quem é cuidado sobretudo os homens. Quem deve passar a cuidar mais? Nós, homens. Quem necessita de mais cuidado? As mulheres. Estamos preparados? Comparem o Brasil com o Canadá. Nos anos 50, o Brasil tinha menos da metade da proporção de pessoas idosas que tinha o Canadá. Em 2015, o Brasil tinha mais ou menos a proporção de idosos que tinha o Canadá muitos anos antes. Nós estamos com, em torno de hoje, 13,5% e o Canadá com 27%. Mas olhem, daqui a 30 anos, amanhã, o Brasil vai ser um pouco mais envelhecido do que o Canadá. Um país que tem tudo em ordem. Educação pública, saúde pública, infraestrutura, meio ambiente, emprego digno para todo mundo, em que todas as universidades que eu conheço têm centros importantes de pesquisa para o envelhecimento. Nós não. Não estamos preparados, nem estamos nos preparando. E tem uma coisa importante. Os países importantes ou desenvolvidos, são importantes, desenvolvidos, como a França, como o Canadá, como o Japão, como o norte da Europa, etc., eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo num contexto de pobreza, antes de sermos ricos, e com tremendas desigualdades. Claro que eu não tenho orgulho de mostrar essa foto da minha cidade. Claro que eu não tenho orgulho de dizer que quem nasce na Rocinha tem uma expectativa de vida 20 anos mais baixa do que quem mora ao lado, a 800 metros, em São Conrado. É claro que essas desigualdades, elas são sufocantes, tanto para quem está à beira-mar, como quem está acima do morro. E a desigualdade mata. A desigualdade mata tanto jovens como idosos. Vejam o caso dos Estados Unidos. Apesar de gastarem mais de 18% do seu colossal produto nacional bruto em saúde, os Estados Unidos ocupa o ranking
37 de expectativa de vida no mundo. Muito atrás de países muito mais pobres, mas menos desiguais. Não é que eles sejam totalmente iguais, não existe. Menos desiguais. Como a Itália, Espanha, Israel, Malta, Nova Zelândia, Portugal, Grécia, Eslovênia, Chipre, Chile, Costa Rica, Cuba, até nesse continente com modelos políticos distintos. A desigualdade mata. E é pior. A expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos está em descenso há pelo menos 4 anos. A desigualdade mata. Através das grandes pragas do século XXI, a epidemia da solidão, a epidemia da obesidade, dos opiáceos, do suicídio. Opa, desculpe, traduzir, isso aqui veio da semana passada. Mas nós temos nos Estados Unidos mais de 70 mil mortes causadas pelos opioides. Em 1999, há 20 anos atrás, eram 18 mil. Alguma coisa está fundamentalmente errada nesse país que continua a crescer economicamente, mas agravando as desigualdades e a ansiedade brutal em que se vive. Nós temos ali 47 mil mortes por opioides, uma epidemia. E eles não estão sabendo como estancá-la. Vocês devem ter ouvido a celebrada resposta do governo britânico à epidemia da solidão. Então vamos criar um Ministério da Solidão. Que legal, agora tem um ministro da solidão, com uma porção de agentes e de uma máquina burocrática, gastando milhões de libras. Ao mesmo tempo você fecha 500 bibliotecas no mesmo ano, públicas. Aí, na biblioteca pública, é que essa solidão é vencida. Em que você, com uma doença mental, pode ir sem que ninguém lhe pergunte o que você está fazendo aqui, onde você, que é mãe solteira com seus filhos, vai encontrar outras mulheres igualmente solteiras e seus filhos, onde você é um idoso que não tem dinheiro suficiente para manter a sua casa aquecida no inverno, e que você vai para a biblioteca, aí é que você pode vencer a solidão. Você fecha as bibliotecas e cria um ministério. Ou aqui, com a epidemia de homicídios. Vejam que barbaridade nós estamos criando, que criamos aqui. Jovens entre 15, 20, 30 anos, sobretudo do sexo masculino, e é preciso dizer também, sobretudo, os jovens negros e pardos que estão morrendo. E esses são aqueles que morrem que nós computamos. Nós sabemos que há 65 mil homicídios, de acordo com o Atlas da Violência no Brasil, publicado agora recentemente. São 180 por dia, são 8 por hora, eu estou falando quase a 1 hora, 8 brasileiros foram assassinados. 8 não. 8 ao longo de um dia, 8 por hora, sim, 8 por hora. É tão chocante que você não chega a acreditar. Esses foram computados, porque há mais 70 mil que o corpo desaparece. Ninguém desaparece. É o corpo que desapareceu e que não é computado como homicídio. O setor segurança tem um custo no Brasil equivalente a 5,5% do produto nacional bruto. Se nós pudéssemos liberar metade que fosse, olha quanto problema teria sido resolvido. Ontem estávamos numa batalha para vender os campos de petróleo aqui na Bahia. Isso não é nada perto daquilo que se gasta com a segurança inutilmente, desperdiçadamente, nada produtivo num país como o Brasil. E olha que chocante. Os brasileiros pobres levariam 9 gerações para chegar à renda média, não é para ficar rico. Não é à toa que 70% dos jovens brasileiros hoje, se lhes fossem dadas as oportunidades, sairiam do Brasil, e se tiverem título universitário, maior ainda a proporção. Isso é lamentável. Não era assim quando eu era jovem. E não era por falta de pobreza, porque havia esperança. Havia um pouco, talvez menos, de desigualdade.
Talvez não tivesse um congelamento dos gastos sociais por 20 anos por decreto federal. O orçamento do Ministério da Educação foi cortado em 55% entre 2014 e 2017, o de saúde 20%, e continua na trajetória do corte. Falta médico, falta medicamento, falta infraestrutura. Vocês todos conhecem a realidade dos nossos hospitais públicos. E esse preço vai aumentando. E não são os países pobres que estão dizendo. O Clube dos Países Ricos, o OECD, publicou 1 ano e meio atrás prevenir o envelhecimento desigual. Vamos abrir os olhos. Os países que já envelheceram estão dizendo isso. Os acadêmicos estão dizendo isso. 2 tratados fabulosos dessa dupla, Wilcock e a Kate Pickett, que publicaram The Spirit Level há uns 8 anos atrás e mais recentemente Inner Level, aquilo que afeta você lá dentro. Como é que essa desigualdade dói para o pobre e para o rico? Onde eles mostram, por exemplo, teoricamente ou hipoteticamente, de que quanto maior a desigualdade, mais ansiedade você vai ter naquele país para usar os opioides, para te matar, para ter violência. E é exatamente isso que eles encontraram. Quanto maior o nível de desigualdade, maior você vai medir a ansiedade em que se vive. Não é bom nem para o rico nem para o pobre. Ou será que é muito bom para o rico só poder fazer compra num shopping, porque não se pode mais andar na rua? Que é tão perigoso? Onde você se sente tão vulnerável? E o que está por trás de tudo isso que está acontecendo, dessas pragas do século XXI? A desigualdade. E volta a pergunta. Estamos preparados? Estamos preparados para respeitar a diversidade que pressupõe o envelhecimento? Em termos de nível socioeconômico, nacionalidade, grupo etário, experiências profissionais, culturais, raciais, capacidade funcional, preferências sexuais, não se pode falar mais de gênero, não, imagina, de religião. Com esses imensos contrastes entre o que é envelhecer bem num país rico, ou para nós da elite, num país pobre. Não. Nós temos que desenvolver uma cultura do cuidado, não só guiadas por necessidades, mas sobretudo por direitos do cidadão. Direitos. Direito à saúde, direito a aprender, direito ao trabalho, direito a ser protegido, de ter um seguro, de participar, direito a ter acesso aos serviços, assim como ter o direito de parar, de descansar, de ter uma renda mínima. Direito à inclusão social. Direito a ser cuidado, sobretudo, para aqueles mais vulneráveis, que já não podem, talvez, nem exercer e expressar seus desejos. Dentro de um contexto de insuficiência familiar, porque não é mais aquela família idealizada do passado, que aquilo já foi história de carochinha. Mas se nós tivermos dinheiro, nós vamos terceirizar. Nós vamos empregar alguém que vai cuidar das nossas mães. Mas a dignidade e o cuidado da minha mãe depende da dignidade com que eu possa cuidar e tratar e respeitar os direitos daquela que a está cuidando. Estamos preparados para exercer mais a geratividade, esse intercâmbio entre as gerações, a partir de um enfoque em si mesmo, para um raio muito maior de ação, com a capacidade de cuidar, de guiar, de inspirar, de ser mentor. É o que a gente quer, à medida em que nós vamos envelhecendo, deixar uma pegada. Essa geratividade que eu acho que essa foto expressa tão bem. Esse menino inspirado, embevecido, alguma coisa que essa senhora está fazendo, que ele está tão agradecido, tão feliz, e ela também, de criarmos uma sociedade onde isso possa existir mais, em que possa haver essa harmonia intergeracional. A minha neta, que não é a Anabelle, é a outra,
que nasceu na Inglaterra e, quando era pequenininho, meu filho a trouxe para conhecer a família, e ela, pela primeira vez, conheceu o bisavô, que tinha 94 anos. E foi assim. Eles foram se aproximando, olho a olho, até se tocarem pelo nariz. A atração entre o jovem e o idoso existe. Somos nós, na sociedade, que colocamos as barreiras, vamos eliminá-las para o nosso próprio bem, para o nosso envelhecimento. Uma cultura do cuidado do início da vida. Com a mão cuidadora da minha filha, cuidando da minha neta Anabelle, do início da vida até o final da vida, quando cabe a mim também o privilégio de poder cuidar. Eu sei que a noite já está adiantada e vocês estão aqui desde muito cedo. Agradeço toda a atenção e, por favor, mais entusiasmo com a longevidade. Obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre Kalash, pela brilhantíssima apresentação e pela sua liderança nos cuidados aos idosos. Está aberta a palavra para a bancada acadêmica. Alguém gostaria de fazer alguma comunicação? Algum comentário? Não havendo mais quem queira fazer nenhuma consideração sobre essa brilhante apresentação do professor Kalash, em nome do presidente Jorge Alberto Costa e Silva, eu agradeço a sua presença, o querido colega que veio de longínquas terras para estar aqui hoje, o que é uma honra para esta academia. E, não tendo mais, agradeço a presença de todos que permaneceram até o momento e declaro, em nome do presidente Jorge Alberto Costa e Silva, encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença.